Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez com meu amigo César para o Negócios do Jogo. A partir de hoje, iniciamos uma nova série, ainda falando um pouco sobre o relatório Convocados 2024, mas agora em blocos, falando dos clubes, do que foi 2023 e do que já está sendo 2024. Antes disso, César, suas boas-vindas. Depois vamos para a nossa já conhecida abertura do programa. Fala, Rafa, tudo bem aí? Bom, bem-vindo a todos que nos acompanham. Vamos seguir falando de relatório aqui, nos números de 23, mas é o que você comentou. A ideia aqui é tentar ser um pouquinho diferente, já começar a falar aqui dos primeiros 6 meses de 24 e impactos que isso vão gerar nos números ali do fim do ano. Então, já aconteceu muita coisa ao longo do ano, boas e ruins. Vamos trazer isso para o programa de hoje. Legal. Vamos lá? Musiquinha, vinheta e a gente já começa. Para o vídeo. Agora sim, sem musiquinha baixinha ao fundo, começamos mais uma edição do Negócio do Jogo, hoje para falar dos clubes de São Paulo. César Grafietti, vamos começar com o Santos. Santos na Série B, algo raríssimo, inexistente até outro dia. O que aconteceu com o Santos, César, ano passado para essa queda? E vamos falar também o que é que está acontecendo esse ano para o Santos voltar. Tem novidade nos bastidores, novo presidente, novo CEO. Vamos falar um pouquinho do clube da Baixada Santista. Deixa eu só voltar aqui e colocar nossos dados na tela. Vamos lá, Cezão. O Santos ano passado foi um desastre total, né? Último ano de mandato do Ruedas, é um clube que já vinha claudicando há algum tempo e que no ano passado conseguiu seguir a cartilha do rebaixado, né? Fez tudo errado, gastou mais do que podia, gestão horrorosa do ponto de vista esportivo, ou seja, o Santos tem um problema crônico, a gente vai ver nos números na sequência, quem analisa mais longo prazo sabe, que é um time com receitas estagnadas, né? Se a gente for pegar aqui na esquerda o quadrinho de receitas, as recorrentes, né, sem venda de atleta, estão ali, aquela linha do meio ali, estáveis, elas não crescem, o Santos não consegue destravar receitas com bilheteria, não consegue destravar social e tudo mais, ainda que as comerciais sejam relativamente boas, né, o Santos faz até um trabalho dentro do possível bom com esse tipo de receita. A gente pode até discutir depois e questionar ali a camisa abadá que o Santos costuma usar e tudo mais, mas enfim, isso traz dinheiro. As receitas de TV dependem muito de desempenho, o desempenho ano passado foi muito ruim. Então, assim, o que a gente consegue ver de relevante é um aumento muito grande nos custos. Por quê? Porque aí a hora que o time vai mal é aquele perfil tradicional de dirigente brasileiro. O time vai mal, gasta mais, contrata mais, e aí sem critério, sem estrutura, sem conhecimento. Demite técnico. E demite técnico, enfim, a cartilha tradicional. Então, o que nós vemos do Santos do ano passado é isso, foi um time mal gerido, que chegou numa situação de fim de ano muito complicada do ponto de vista esportivo, já vinha mal nos outros anos, especialmente no Campeonato Paulista, e aí coroou ali a gestão Ruedas com o rebaixamento, que é algo péssimo para a história do clube, mas essencialmente para o bolso do clube aqui em 2024. Agora, César, você sempre repete essa história, né? Na verdade, você não repete, você conta essa história de gastar mais ao longo do ano. A gente nunca vai saber, no final das contas, o que significa gastar mais no sentido de salvar o clube, né? Porque, veja, o meu pensamento é o seguinte: se você tem 6, 7 clubes ali na briga para não cair, né, num campeonato competitivo como o Brasileirão, a gente tem sempre ali 1 ou 2 clubes que se salvam no final, nas últimas rodadas, né? Em 2023, o Bahia
entrou na última rodada precisando do resultado de terceiros, inclusive o resultado do Santos, que foi a vitória do Fortaleza na última rodada em Santos, e o Bahia precisava ganhar do Atlético Mineiro em casa. Bom, até aí ganhar do Atlético Mineiro em casa é algo aceitável, né? Mesmo o Atlético tendo uma campanha no topo da tabela. Só que o Santos perdeu do Fortaleza em casa. Tentando fazer aqui um jogo de adivinhação, eu sei que nenhum dirigente vai seguir essa ideia que eu estou sugerindo aqui, mas será que não é melhor, então, segurar o projeto original e tentar fazer mudanças na gestão daquele elenco, daquela comissão técnica e daquele corpo diretivo, para, eventualmente, dentro das 38 rodadas, talvez é salvar o clube, do que sair trocando técnico 2, 3 vezes, trazendo um outro elenco, mudando toda a diretoria executiva. Eu sei que é viajar um pouco, mas eu acho que esse bloco de programas nossos é para pensar um pouco mais para frente e não para trás. Faz algum sentido essa ideia ou a gente vai viver anos ainda a fio nessa loucura quando o clube não vai bem ou não atende às expectativas da temporada, César? Aqui assim, não tem... Tudo depende de como você começa o processo. E aí a gente pode dizer até um pouco das nossas experiências, né? Quando você começa o processo organizado, qual é a minha ideia de jogo, quem eu vou contratar para fazer, está treinando, eu montei o elenco condizente, o treinamento é correto, o resultado não está vindo, bom, não está vindo, mas se você fez toda a cartilha, seguiu a cartilha correta no processo, em algum momento o resultado virá. É claro que, chegou lá na frente, alguma coisa não está acontecendo, o treinador não entregou o que você esperava, o elenco talvez seja menos adaptado ao que ele pede, o resultado não está chegando e o treino não está funcionando. Fazer a troca neste processo, onde você errou, ou algo que você imaginava, por mais que você tenha feito todo o trabalho correto, não atingiu o objetivo, é natural que você faça uma troca para mudar o rumo. A minha sensação, e aí é uma sensação mais com base em enfim, acompanhar, monitorar os clubes, é que o processo ele não é feito, ele não começa correto. Então você escolhe um treinador que não é adaptado ao elenco, cuja ideia de jogo você não consegue ver aplicada no treino, porque o elenco não é adaptado a isso, aí o resultado não vem, e a performance em campo também é ruim. Aí o que acontece, o resultado, de fato, você vai se ver obrigado a trocar, só que você troca para um outro treinador que não tem nada a ver com o elenco, então você vai só piorando a história. Então, uma vez eu ouvi um presidente de um clube, acho que foi na Itália, perguntaram, ele era o último do campeonato, você não vai trocar o treinador? Ele falou, não adianta. Eu escolhi esse treinador, eu montei o elenco, se eu for trazer um treinador que não tem nada a ver com esse elenco, ele falou, não vai dar resultado. Se eu for trazer um outro treinador que é adaptado ao elenco que eu tenho, o que eu penso, não vai mudar o resultado. Ele falou, então assim, na verdade nós temos um problema aqui estrutural de um elenco que não é forte o suficiente, de um modelo de jogo não adaptado a esta competição, e não tem o que fazer, vamos levar até o fim, nos organizarmos para, assim que disputar a Série B no próximo ano, tentar voltar. Um comportamento desse é raro, né? É tão raro que eu me lembro desse comportamento, se foi uns 2 ou 3 anos. Mas seria o comportamento correto. Agora, é natural que você faça eventualmente, tem alguma substituição aqui ou ali, é natural. E se isso vai gerar resultado, enfim, vai depender muito do caso. Não acho que seja um absurdo falar, não, vamos mudar, vamos tentar corrigir com o que tem. Mas desde que a origem esteja bem construída, né? Pois é. Tem muita discussão em relação a isso, especialmente no ano passado, né, dados os nossos projetos. Mas eu acho que você tem uma visão nem sempre tão aderente a isso que eu estou dizendo. Né? Pessoal, primeiro que essa pergunta ela não foi combinada, tá? E a gente evita combinar justamente para poder discordarmos aqui na gravação e vocês terem na íntegra o debate.
Mas você falando, César, inclusive dando o exemplo, a sensação que eu tenho é que você concorda 100% comigo. Por quê? Vou explicar. Eu não vejo funcionar essa mudança. Eu não vejo as mudanças históricas que a gente vê aqui no Brasil de ter clube pagando ali 3, 4 treinadores por ano, né? Uma mudança radical de elenco. E eu acho que você deu a linha da continuidade ou da mudança. Quando há um projeto, quando há uma visão de jogo, quando há uma ideia de jogo, quando há algo sendo construído no médio e longo prazos, você, primeiro, confia e pode ser que essa equipe ela resgate ao longo da temporada e não caia. E, ao mesmo tempo, por ter um projeto consistente do ponto de vista de planejamento, você também consegue perceber onde você errou e cirurgicamente corrigir. Então, o que eu quis dizer, e eu acho que você respondeu amplamente e foi direto no cerne da questão, é que trocar por trocar não faz a menor diferença. E é o que a gente vê no Brasil. E voltando ao exemplo que a gente deu da última rodada do Brasileirão, que acabou rebaixando o Santos, naquele momento, os 2 jogos que nós citamos aqui, era muito mais fácil, de fato, o Fortaleza ganhar do Santos do que o Bahia ganhar do Atlético Mineiro. Porque o Fortaleza vem fazendo um trabalho de vários anos, com planejamento, com consistência, com manutenção de equipe técnica e, acima de tudo, com resultado. Chegando já em 2024, vou dar outro exemplo. O Flamengo jogou em casa contra o Cuiabá, empatou, saiu chateado. Jogo seguinte, em casa novamente contra o Fortaleza, perdeu. Fortaleza ganhou e ganhou com autoridade. Ou seja, o trabalho segue. São exemplos, é pontual, mas o trabalho do Fortaleza não é pontual. E o Atlético Mineiro estava bem, estava brigando no topo da tabela, e o Bahia virtualmente rebaixado caso não tivesse a combinação de resultados. Então, eu saio dessa primeira pergunta aqui satisfeito, porque a tese é essa. Se há um planejamento, você pode confiar e, eventualmente, reverter a situação. E se há um erro detectado, você muda. Quando não há um planejamento, quando não há uma consistência, você pode mudar, que a probabilidade de dar certo é nenhuma. Você pode até, evidentemente, ter até os casos clássicos de treinadores que salvam clubes, né? Eles são contratados para aqueles finais de campeonato para dar aquele gás, aquele gás final, falta ali 5, 6, 10 jogos, aí vem o cara para... Mas precisa também ter um elenco capaz de absorver esse tipo de coisa, né? Então, não adianta você ter um elenco morto, leve, que não faz nada, que já entregou, traz um treinador assim, ele não vai gerar o resultado. Então, é isso. Acho que você tem que ter uma combinação de fatores para que esse tipo de mudança ele traga resultado. Tanto é que, se você pegar os times que caíram ano passado, vários trocaram de treinador várias vezes, mais de uma vez, justamente por isso. Você está tentando, mas tem alguma coisa na estrutura que está errada, né? No final, é sempre responsabilidade dos dirigentes. Se você montou uma estrutura errada, o resultado vai ser ruim. Se você montou a estrutura certa, o resultado não está chegando por algum motivo, é importante entender, corrigir esse motivo, talvez para o ano não resolva, mas você pelo menos ganha consistência para que no ano seguinte você traga algo melhor para a sua estrutura. Perfeito. Vamos lá, César. Números do Santos, a gente já percebeu que não tem nada de tão ruim, de tão desesperador aqui. As receitas de transmissão elas variam realmente de acordo com a performance, receitas comerciais eles melhoraram, venda de atletas melhoraram bastante, né? O resto foi, de certa forma, relação direta da performance em campo, bilheteria, etc. Só que você fez uma referência importante. O rebaixamento do Santos coincidiu com eleições no Santos. Nós temos um presidente novo no Santos, um presidente que fez história no passado como presidente do Santos, uma figura importante da história do clube, uma figura polêmica também, um grande empresário da Baixada Santista. E com a chegada dele veio a promessa de mudança, a promessa de uma equipe competitiva que retornará imediatamente à Série A, mas trouxe também
mudanças na gestão do clube, na gestão executiva, na gestão do futebol. O que você viu nessa mudança, as pessoas que você conhece, que estão lá agora, no CEO, marketing, etc., e o que você acredita que vai ser a performance do Santos esse ano, já que nós estamos aí já na mais da décima rodada, o clube na zona de classificação para a Série A. O que esperamos do Santos esse ano, César? Dentro e fora do campo. Eu acho que assim, é uma mudança de gestão completa, né? Você traz alguém que é histórico no futebol, que entende do assunto, que foi buscar profissionais também relacionados à indústria. Um dos problemas do Santos ano passado foi um certo isolamento do Rueda, que acabou fazendo quase tudo, e não se cercou de profissionais tão qualificados. Então, o Santos foi buscar aí, enfim, um novo CEO, que é o Paulo Brax, foi buscar o Armênio Neto lá no marketing, tem uma estrutura de futebol mais organizada. Foi bem no Campeonato Paulista, então já o primeiro sinal ali, né, chegou à final do Campeonato Paulista, está mantendo uma consistência no elenco, no treinador, teve altos e baixos aqui na Série B, o que é natural para um time grande quando vai para a Série B. O baque de você chegar na Série B e achar que você vai voar e vai deixar todo mundo para trás, ele não é verdade, né? Você tem um perfil de competição que é mais duro, então leva um tempo para você se adaptar, depois você se adapta e encaixa e vai embora. Então, até porque o Santos não tem experiência de Série B, né? Exato, né? O Santos Clube, Santos diretoria, torcedor, ninguém tem essa experiência, então até se adaptar a essa competição leva um tempo. A minha sensação é que sim, vão levar algum tempo, 2 anos, para colocar a casa em ordem. Acho que o Santos se prepara, a minha sensação, para que em 4, 5 anos ele se transforme numa SAF, ele busque alguma alternativa para tentar crescer. O grande desafio do Santos, que a gente for olhar o nível de endividamento, ele até sai desse período aqui com uma dívida... Mudei de slide de propósito. Exato, porque assim, ele sai do período 23 com rebaixamento, com uma dívida que cresceu, mas não é uma dívida explosiva, né? Não é que ela tem aqueles saltos absurdos, ela perigosamente vai crescendo, mas agora com uma gestão melhor estruturada, muito provavelmente com uma capacidade aqui de se reorganizar. Vai levar tempo, 3, 4, 5 anos para colocar a casa em ordem. Acho que nesse período o clube tende a controlar investimento, tende a controlar minimamente ali suas estruturas de custo para colocar a estrutura em ordem, e eu enxergo aqui o Santos se caminhando para em algum momento se transformar numa SAF, buscar alguém que tenha, e aí fazendo aquilo que eu sempre falo, buscar alguém que entenda do jogo, entenda do futebol, e não negociando com um investidor financeiro que não conhece nada do assunto, que vai colocar a gente incompetente para tocar o clube. Então, a minha sensação é que o Santos tem muita solução, né? Passa por um vale agora, por um momento difícil, mas tem muita solução se seguir aí a cartilha do que deve ser feito fora de campo. Pois basta a gente aqui desejar uma temporada enorme, gloriosa para o Santos, e que eventualmente, se a SAF for o caminho, que essa história de vitórias, de glórias seja mantida, até porque é uma das mais antigas e mais brilhantes do futebol brasileiro. Vamos falar do tricolor paulista, vamos falar do... Aí o coração do César bate mais forte. Vamos falar um pouco do São Paulo. O São Paulo conseguiu ali, nas carinhas tem ali, o desempenho esportivo foi bom, as receitas foram até bem, especialmente as recorrentes, mas ali gastou mais, as dívidas cresceram, o nível de endividamento ficou muito alto, continua muito alto, você tem um problema para resolver. O São Paulo tem um problema para resolver, foi campeão da Copa do Brasil na primeira vez, então, assim, do ponto de vista esportivo, a diretoria ganha aqui um alívio, né, porque o torcedor não quer saber das contas em dia, mas ele quer saber dos títulos, então a diretoria ganha um alívio. O ponto positivo aqui é essa linha mais escura, que é o crescimento das receitas recorrentes, ou seja, o clube consegue aumentar suas receitas, ela vem alavancada por uma série de aspectos, né, especialmente ali, a receita de transmissão tem muito a ver com a premiação da Copa do Brasil, mas teve crescimento de receita de bilheteria, teve crescimento de receitas do próprio estádio. O que me chama a atenção, e aí é algo que no ano passado foi muito ruim, mas que para esse ano a gente já vê uma melhora, uma evolução, são as receitas comerciais. Um time como São Paulo fatura ali
muito perto ou até abaixo do que o Santos faturou no ano passado. Então não pode, né? Um time com uma torcida muito maior, uma penetração muito maior. Então isso foi muito ruim. Entretanto, para este ano, né, para 2024, já tem lá os direitos do Morumbis, que é uma sacada bacana, teve a venda de um contrato com a Live Nation, teve a mudança do contrato de publicidade, tem uma nova marca de material esportivo, enfim, tudo isso ajuda, tem novos patrocinadores, ou seja, a tendência é que as receitas comerciais do clube sejam bem melhores agora em 2023 e 2024, as receitas de bilheteria continuam crescendo, enfim, acho que a tendência aqui para o São Paulo esse ano é melhor. Eu acho que virou o fio e tudo que nós temos ouvido indica uma preocupação em equacionar as dívidas, que é um outro ponto que a gente vai abordar na sequência, né, com um alongamento, ou seja, então assim, é aproveitar o bom momento para colocar a casa em ordem, coisa que os clubes normalmente não costumam fazer. Mas aí, César, deixa eu trazer um ponto que a gente já debate há algum tempo, e eu tenho um testemunho a dar aqui, dois, na verdade. Quando eu cheguei dos Estados Unidos em 2001, eu encontrei um cenário no futebol brasileiro que era bem diferente do cenário atual. Eu acabei sendo contratado para o Vitória da Bahia, como gerente de marketing, e eu até encontrei um departamento organizado, porque vinha de uma gestão terceirizada. O Vitória era uma SA naquela época, naquela leva antiga de sociedades anônimas, mas o comum era o departamento de marketing dos clubes ser uma terra devastada. E quando as gestões eram trocadas pelas eleições ou por demissões, simplesmente tudo era literalmente deletado, você tinha que começar do zero. A visão sobre patrocínio, sobre sócio-torcedor, era bem diferente. As arenas não eram modernas, ao contrário, eram bem piores do que passaram a ser agora, muito melhores depois da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. E um segundo momento, hoje temos mais profissionais também nesse mercado, não só profissionais que estão entrando, mas profissionais que já entraram há algum tempo e que são testados, que tiveram relacionamento. E aqui eu quero citar especificamente a gestão do São Paulo hoje, na presidência do presidente Júlio e a diretoria de marketing do Eduardo Toni. O Eduardo Toni ele foi patrocinador do São Paulo durante 10 anos, enquanto diretor de marketing da LG, e o Júlio teve uma carreira dentro do São Paulo e também no mercado de mídia brasileiro. E se a gente olha hoje os números do São Paulo, você vê uma certa consistência de crescimento, né? Você mesmo citou que há uma melhora já para 2024, ou seja, contratos aí novos, que eu imagino que eles estavam costurando já há algum tempo. E aí, César, a pergunta que eu faço sempre, né? O sistema eleitoral nos clubes brasileiros ele é muito injusto, porque, via de regra, nós estamos ali numa média de 2, 3 anos de gestão, basicamente 3. Alguns clubes não têm reeleição, a maioria ainda tem, mas 3 anos é muito pouco para você virar um jogo. A gente tinha que ter mais tempo, a gente tinha que ter pelo menos uma realidade de presidência da República no Brasil, né? 4+4, claro, com a eleição. Se você não faz uma boa eleição, uma boa gestão, você não é reeleito. E depois você não pode continuar. Faça um sucessor ou entregue para outra corrente política de forma honrosa, para que o trabalho seja continuado. Eu falei tudo isso porque a gente tem, via de regra, no comportamento brasileiro como um todo, um lado muito crítico e um lado muito impaciente, principalmente quando o tema é algo que envolve paixão e todo mundo acha que entende pra caramba do negócio, né? Eu olho para esses profissionais que estão em vários clubes hoje, especificamente aqui falando hoje do São Paulo, me dá alegria ver o trabalho dos caras começar a aparecer, sabe? Talvez não seja como a gente queira, talvez a gente quisesse mais rápido, mas ver o trabalho começar a aparecer e um clube como o São Paulo começando a ter o resultado em campo também, a máquina começa a azeitar, César. Eu falei demais, eu sei, mas
precisava dar esse depoimento. Temos que ter um pouco de paciência também, né? Não, paciência sim. Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, é mais romântica do que realista, que é uma associação não tem dono e assim, não tem oposição à situação, tem o cara da vez. Então, se você tem uma estrutura correta, uma estrutura bem montada, governança e tudo mais, você vai ter lá as estruturas de proteção para evitar que um dirigente, o presidente, faça uma gestão que destrua o clube. No caso de São Paulo, então, nem isso precisa, porque não existe oposição, né? Politicamente, o clube foi tomado por uma única ala e, enfim, faz o que quer e as decisões são tomadas pelo que querem. Eu tenho... até porque são profissionais que conhecem do futebol, que estiveram lá mais tempo, que são profissionais qualificados, eu acho que o processo no São Paulo foi muito arrastado até chegar nesse ponto desse potencial virado. De voltar, né? Isso, você pega lá o clube que... Olha o nível de dívida, olha qual o nível de endividamento. O São Paulo fez mais de 200 milhões de dívidas em 2 anos. Por mais que tenha feito, esteja em processo de evolução e melhoria e tudo mais, ainda assim é um clube que vai se engasgando, vai se atolando em dívidas que, se não forem bem controladas rapidamente, vai virar um problema. Então, assim, e aí eu sou um crítico em relação à gestão de São Paulo, pelo lado de que se fossem profissionais ou dirigentes que desconhecessem completamente a indústria, eu até entendo, falar, olha, tá bom, né, tá aprendendo e tudo mais. Não é o caso, né? São profissionais que estão no futebol já há muito tempo, entendem, são pessoas qualificadas, e aí tomar as atitudes que foram sendo tomadas ao longo dos últimos anos, pelo simples fato de que precisava ganhar títulos, então precisava ganhar um título, ganhou o Campeonato Paulista, precisava ganhar uma Copa do Brasil, investiu e gastou mais do que podia. Enfim, com desempenhos muito erráticos, né? Campeão da Copa do Brasil e 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, me parece um comportamento à antiga, né? De uma gestão de cartolas e não de gestores, mas com agora, talvez, com um olhar de recuperação. Então, eu vou dar o benefício da dúvida pela história desses profissionais, vou dar o benefício da dúvida pelo que eu ouço neste momento, mas eu não posso deixar de questionar e criticar uma série de erros e equívocos, especialmente dentro de campo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou, mas aí o que fez? Trouxe lá, gasta com o Lucas, com o Rames Rodrigues, gasta com um monte de jogador caro, a gestão do futebol é caótica, é complicada, às vezes o título da Copa do Brasil de São Paulo reverte um pouco da lógica do Ferran Soriano, que a bola não entra por acaso. A sensação é que entrou um tanto por acaso, né, nesse 2023. Mas eu também acho que assim, os processos são lentos. O futebol é uma indústria de evolução lenta, né? Se você tem evolução muito rápida, alguma coisa aconteceu ao acaso, né? Você não constrói e reestrutura um clube do dia para a noite. Então, eu espero que a partir de 2024, com todas as movimentações que estão acontecendo, o clube coloque a casa em ordem porque tem estrutura para isso. Tem receita, tem categoria de base, tem base do torcedor, tem um estádio grande, enfim, tem profissionais que possam fazer isso. Então, a minha expectativa enquanto analista é olhar 2024 e falar, opa, peraí, o clube entrou nos eixos e agora a tendência é que em 3 ou 4 anos ele se reequilibre e volte a ser tão forte quanto foi no passado, do ponto de vista financeiro, e seja capaz de não vai brigar com o Flamengo, porque já está muito distante, mas que seja pelo menos ali uma segunda força, junto com o Palmeiras e com o Corinthians, do ponto de vista de receita, e com o Palmeiras, mais próximo do Palmeiras, em capacidade competitiva. Tá bom. Agora, só uma dúvida que eu fiquei aqui. Você falou do ponto de vista de gestão, especificamente dos últimos 2, 3 anos, ou você estica um pouco mais essa crítica para mais anos? Porque eu lembro, logo que eu entrei na indústria, que uma das coisas que se elogiava muito o São Paulo era a sua capacidade de navegar bem politicamente em águas calmas, né? De fazer transições
do ponto de vista de gestão, que machucavam muito pouco o dia a dia do clube. Né? E foi assim que o São Paulo, em 2 décadas, ganhou algumas Libertadores, alguns Mundiais, alguns brasileiros. Né? Específico ou é mais geral essa sua crítica? Não, é geral. Assim, desde o segundo mandato do Juvenal, que culminou no terceiro, nós tivemos uma mudança completa no ambiente político do clube, onde aniquilaram a oposição, né? É um clube muito fechado. Eu sempre faço essa comparação, que o São Paulo parece a diretoria, enfim, os sócios, os abnegados do clube, são aqueles donos de um Del Rey 92 e que acham que tem um carrão na mão. Só que nós estamos em 2024, né? O Del Rey já ficou um pouquinho para trás. Então, mas era um Del Rey Guia? Era um Del Rey Guia? Aquele Del Rey bonito, com reloginho digital, né? Aquele Del Rey, lá em 92 é um baita carro. Não hoje, conheço, só vi em revista. Então eu também, mas eu vejo as fotos, era bonito quando saiu e tal. Então, mas hoje a turma está andando de BMW, sabe, de Audi, o pessoal passando de Ferrari, você está com o seu Del Rey ali achando que está abafando. Então, o São Paulo precisa modernizar também fora de campo, mas também na gestão política, oxigenar as ideias, levar gente nova. Você não pode ficar dependendo de acasos para poder ser competitivo num ambiente que a gente sabe que, para quem se destaca, é cada vez mais difícil acompanhar. Caso de Flamengo, de Palmeiras, cada vez mais de Fortaleza, de Atlético Paranaense, enfim, dessa turma toda que já está se estruturando aí, reestruturando. Não, é importante. Eu fiz essa pergunta para pontuar, até porque a parte comercial, de marketing, e hoje, você lembrou bem, a parte dos direitos tem uma amarra muito grande na questão performance, principalmente Copa do Brasil e Libertadores, etc. Não dá para combinar tudo com os russos sempre. Às vezes a gente tem que andar na onda, né, no tamanho da onda, surfar o tamanho da onda. Então, hoje, os clubes têm surfado ondas maiores por conta da entrada das casas de aposta no investimento nos patrocínios, etc. Mas amanhã essa onda pode diminuir, eles vão ter que se adaptar e surfar de outra forma ondas menores. Mas foi legal esse esclarecimento. Bom... E aí, só fechando, assim, um ponto relacionado a isso quando todo mundo se apega na sua casa de aposta do coração, o São Paulo também foi lá, tem o seu patrocinador master, é uma casa de aposta, mas a ação envolvendo Live Nation, envolvendo Morumbis, são 2 ações importantes fora do ambiente, né, que está todo mundo ali agarrado, e fora que mostram de fato, né, fora do cotidiano, que mostram de fato que existe um trabalho sendo feito, né? Não tem ninguém sentado ali esperando a casa de aposta depositar o dinheiro ali no fim do mês, até porque esse dinheiro em algum momento pode deixar de cair. Então, assim, de novo, o que incomoda olhando o São Paulo é que tem estrutura para ser melhor, né? Demorou para fazer essa transição. Por mais longo prazo e lento que seja o processo, tem que começar uma hora. Aparentemente ele começou e agora, assim, a tendência é que a gente veja um clube mudando de direção. Maravilha, Cezão. Vamos lá. Agora tem um clube que a gente vai falar que é mais fácil. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras foi bem, né? Campeão paulista, campeão brasileiro, semifinal de Libertadores. Se alguém questionar o ano passado do Palmeiras, tem que mandar internar, né? Do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista esportivo. Agora, do ponto de vista financeiro também, né? O clube continua equilibrado, com as dívidas em dia. As receitas não foram tão altas quanto já chegaram a ser lá em 2021, mas segue num volume grande, num patamar alto, continua vendendo muito jogador, o que é uma mudança de direção do clube, e isso é um ponto favorável nos últimos 10 anos de direção do Palmeiras, mais ali para menos o Paulo Nobre. O Paulo Nobre é responsável pela reestruturação do clube, pela profissionalização do clube. O Gagliotti, no segundo mandato dele, já começa a entrar num processo de reformulação das categorias de base para transformar numa unidade de negócio, e aí, com a Leila, isso segue firme. Então, é um clube que entendeu a sua capacidade, né, de crescimento. Deixa eu te interromper, César, porque
isso aqui é uma exclamação que eu vou fazer agora. Eu não ia interromper, mas você falou no slide anterior, você falou do que eu defendo, e nesse slide você já falou de novo. Quando é que os clubes brasileiros, salvo os 6 ou 7 que já perceberam isso, vão entender que acima de qualquer competência, de qualquer sorte, de qualquer acaso, existe uma palavrinha chamada continuidade? Porque tudo que o Palmeiras vive hoje é fruto da continuidade, seja de uma linha de gestão, seja da continuidade do técnico, seja da maturidade do elenco. Quando que um apelo aqui que eu faço, existe uma data para isso? A gente vai ver isso na nossa vida ainda, ou nós vamos ter que voltar aqui para ver isso? É importante você falar nisso, porque assim, a gente tem que separar continuidade de continuismo, né? Continuidade é isso que você falou, que a gente estava falando. Veio o Paulo Nobre, aí veio o Gagliotti, tem ali seus ajustes, mas não perde o fio da meada. Depois vem a Leila, que também tem o seu jeito de fazer, mas não perde a essência. Então, assim, perde a linha, não perde o alicerce. Né? Isso. O continuismo, e aí o Palmeiras tem oposição, tem crítica e tudo mais, mas quando você vai para uma eleição, você, mesmo opositor, olha e fala, por que eu vou trocar e mexer naquilo que está bem estruturado? É diferente do continuismo que a gente falou no São Paulo, que acabou a oposição, então é sempre o candidato ali do manda-chuva da vez que segue para ocupar o próximo espaço. Não tem crítica, não tem oxigenação, não tem cobrança. Então, num clube, numa associação, essa continuidade que você fala, ela é fundamental para que todo mundo entenda que você tem um planejamento, você tem uma linha de raciocínio, você tem uma lógica, que os nomes eles não podem mudar do dia para a noite o direcionamento, né? Então, o Palmeiras já entendeu. Vamos ver se o Flamengo vai entender, né? Você teve a troca ali de bandeira para Landim, de Landim para quem, né? Qual o próximo passo que vai se fazer de evolução no Flamengo? Né? Então, próximo episódio vamos falar disso. Isso, então assim, mas é fundamental. Isso que você aborda a continuidade, ela é fundamental para garantir consistência, né? É o que eu falei no outro caso. A associação ela é de todos. Então, se você tem processos, governança, uma linha de direção muito clara, os nomes vão trocar, mas o conceito do que está sendo colocado em prática, não. E se reflete em campo, sabe, César? Domingo passado eu fui aqui ao Allianz, que é aqui do lado de casa, e fui assistir Palmeiras e Bahia, meu time do coração. Por mais que o Bahia esteja organizado, tenha um elenco melhor, tenha um meio-campo muito competitivo do ponto de vista de criação, jogar com o Palmeiras é erro zero. Você não pode errar. Porque eles vão ganhar e vão matar o jogo sem piedade, que afinal é a essência do esporte. Né? Saindo um pouco do futebol, agora domingo tivemos a final de Wimbledon, Alcaraz e Djokovic. O Djokovic um pouco machucado, vindo de cirurgia há pouco mais de 35 dias. O Alcaraz não deu a menor chance ao Djoko nos primeiros 2 sets. Porque o esporte é assim, é erro zero. Então você vê o Palmeiras jogar, talvez não seja o melhor elenco, não seja um elenco dos sonhos, mas é um elenco altamente competitivo, altamente treinado, cada um sabe o que faz em campo, e se o adversário errar, ele mata. Então essa é a essência do que vem sendo feito fora do campo, refletida em campo, e lógico, a continuidade do técnico. Agora, isso conversa com o que nós falamos do Santos, né? Ideia de jogo, o treinador que sabe aplicar, com o elenco adaptado, né, compatível com ele, tempo, performance. Então, aí a coisa flui, né? O desafio do Palmeiras em algum momento, o Abel vai deixar o clube. Buscar um treinador na sequência que seja capaz de replicar o que ele faz com a mesma qualidade. Então, exato. Esse é o desafio de todo gestor esportivo. Agora eu vou te emendar uma pergunta dupla ou tripla aqui, pegando o gancho no slide investimentos e dívidas. Olhando para esse slide, César, a gente vê que o Palmeiras vem trabalhando e investindo no clube, né, sem muita disparidade, mas com uma pequena tendência ali de crescimento em investimento. Olhando para as dívidas, a coisa está bem equilibrada e começando ali uma tendência de queda.
o que é um cenário maravilhoso para qualquer clube. E a pergunta é, sua primeira frase foi: não é possível criticar o Palmeiras, né, com o ano de 2023, né? Ganhou 2 das principais competições e foi bem nas outras. Com esse cenário de investimento, com esse cenário estável de receitas e com esse cenário em declive de dívidas, qual é o próximo passo do Palmeiras, César? Olhar para cima, ele vê do ponto de vista de faturamento, de receita, ele vê o Flamengo. Do ponto de vista esportivo, ele está lado a lado ali com o Flamengo, está sendo ultra competitivo. Qual é o próximo passo do Palmeiras? O que a gente pode dizer para o fã e para o gestor de esporte, para o palmeirense, para o flamenguista, para o torcedor do Bahia, do Vitória, de todos os outros clubes? Qual é o próximo passo do Palmeiras, César? Aqui, minha sensação vai continuar reduzindo a dívida, e a questão da dívida, para mim, tem uma característica muito, muito clara e positiva, que é uma dívida que a gente chama de operacional, né? Dívida de contratação de jogador, a maior parte dela. Ou seja, você tá se endividando, né? Você tem um valor a pagar pensando em hoje e no futuro, né? Diferente da maior parte dos clubes que deve para pagar contas do passado, o Palmeiras o que deve para pagar os jogadores que estão gerando resultado hoje, né? Que vão gerar mais receita, vão gerar conquistas e tudo mais. Então isso é muito positivo. O que eu vejo o grande desafio, acho que do Palmeiras daqui para frente, como é que ele faz para se aproximar de Flamengo e descolar de Corinthians e São Paulo efetivamente. Do São Paulo ele já deu uma descolada, do Corinthians ele está muito mais próximo. E aí, vamos lá, aquilo que a gente sempre fala, né? Direito de transmissão é mais difícil você fazer grandes oscilações. Sim. O trabalho do Palmeiras é continuar buscar novas fontes de receita. Garantir que as negociações de jogador continuem firmes, como tem feito. Estáveis, passar estáveis, né? Nesse sentido. Aumentar, não sei até que ponto é possível, mas aumentar um pouco a receita com bilheteria, retrabalhar as receitas comerciais, ainda muito dependentes da Crefisa, e talvez o que tenha sido um grande ponto de desenvolvimento do clube com a Crefisa lá atrás, hoje, se melhor explorado, pode ter um acréscimo. Uma transição positiva. Pode ter uma transição positiva, pode gerar mais valor, até pelo retorno que a marca dá hoje, e buscar novas fontes de receita, né? O Palmeiras tem, junto aos seus torcedores. O Palmeiras tem um sistema de pagamento chamado Palmeiras Pay, que é bem interessante, que está gerando receita que nenhum outro clube gerou. Então, assim, pensar em como otimizar o relacionamento comercial com seus torcedores para gerar novas receitas e continuar crescendo a ponto de não ver o Flamengo se distanciar. Acho que o grande desafio do Palmeiras hoje é olhar o Flamengo e falar: eu tenho que manter uma distância próxima para que ele não se distancie, porque quanto maior for essa distância, menor é a capacidade competitiva. Então, acho que o desafio do Palmeiras é seguir ali a trilha do Flamengo, colado do ponto de vista financeiro, para continuar colado do ponto de vista esportivo. E para você que não entendeu a pergunta no sentido, talvez esteja imaginando que eu estou torcendo ou protegendo o Palmeiras, ao contrário, eu estou protegendo o futebol brasileiro. A gente pensa de uma forma que todos os clubes precisam agir como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, o Bahia agora e outros clubes têm agido há alguns anos. Porque esses clubes descolaram. Então, pessoal, quando o César fala o Palmeiras tem que se aproximar do Flamengo para ele não estar tão descolado e descolar de Corinthians e São Paulo, é justamente nesse sentido. É no sentido de se manter competitivo em algo que eles já estão bem distante dos outros clubes. Isso eu não sei se está todo mundo atento a isso, mas o resultado esportivo está claro nos últimos 6 anos já. E se tem alguma exceção, é justamente para confirmar a regra. Nós temos aí um Fortaleza fazendo uma sequência de boas campanhas, se mantém na Série A, se mantém competitivo na Série A, chegou à final da Sul-Americana. Então, nós não vamos ter mais muitas exceções, mas as poucas que nós temos vão confirmar a regra. Então, essa preocupação que nós temos de passar essa mensagem é sempre nesse sentido, do clube melhorar a gestão sem continuismo, mas com continuidade. E para falar... Isso, e aí, completando... Quando a gente enquanto você fala, eu preparo o outro. Tá, olhando um pouco das exceções recentes, você falou de Fortaleza, nós temos o Atlético Paranaense, que também foi campeão
de Sul-Americana. E Copa do Brasil. Copa do Brasil, chegou em final de Libertadores, não é por acaso. Exatamente. O Atlético Mineiro, quando ganhou ali em 2021, era um time que gastou muito. Então, assim, errado, porque isso virou dívida, virou uma dívida incontrolável, teve que virar SAF e tudo mais, mas ali mostra que maior capacidade financeira, maior a sua capacidade de investimento e gasto, maior a sua capacidade competitiva. É lógico que do jeito errado ela vai ser aquele voo de galinha, você ganha um ano e depois você volta para níveis ruins. Coisa que está acontecendo com o Botafogo, está gastando demais, foi competitivo ano passado, está sendo esse ano de novo, mas tem que ter atenção para não virar um problema. E agora, em 2024, isso segue refletindo na realidade, né? Palmeiras e Flamengo estão ali entre os 2, 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, seguem na Libertadores, seguem na Copa do Brasil, ou seja, a gente não vai ter grandes surpresas esse ano de novo, né? Então, é por isso que é importante. Então, é importante estar com tamanho correto, com saúde financeira correta, para poder garantir sustentabilidade aqui no longo prazo. Essa é a nossa ideia, né? E aí, imagina, César, se nós tivermos, né, no futuro muito próximo, você imagina se tivermos um futebol brasileiro na Série A, por exemplo, com 14, 15 clubes geridos de forma organizada, com continuidade, com receitas equilibradas, com dívidas em declínio. Você vai tornar de fato, de verdade, o campeonato competitivo no sentido estrito da palavra, né? Porque você não vai ter clube não pagando salário, pagando 5, 6 técnicos e não pagando, rolando dívida, ou seja, ao contrário, eles vão estar trabalhando justamente para ter uma concentração positiva de energia dentro do campo. Enfim, pode me chamar de sonhador, não tem problema, mas hoje já são 5, 6. Quem sabe amanhã 7, 8, 9, 10, né? Quem sabe a gente chega lá. Falando em chegar lá, nós temos que falar aqui desse clube aqui, né? Eu estou tendo dificuldade aqui para localizar. Esse aqui a gente vai falar, mas não vai ser agora. Nós vamos falar desse aqui, ó, que é o todo-poderoso Timão, um time amado aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, mas que vem passando um momento difícil. Apesar de ter chegado na semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil ano passado, César, qual foi o cenário do Coringão, hein, em 2023? Vamos lá, eu acho que o Corinthians, hoje a gente pode dizer que é uma catástrofe, mas ele encerrou o ano passado numa situação já bastante peculiar, eu diria. Se for olhar ali, o nível de receitas crescente, enfim, o clube consegue trabalhar as suas receitas bem, tanto as recorrentes quanto as totais. Se for olhar o ponto de vista de custo, é até um clube que manteve ali os seus custos relativamente estáveis, então, assim, não é um clube que tem dificuldades operacionais. Então, diferente de outros que gastam mais do que arrecadam, digamos assim, não é o caso do Corinthians. E aí, se a gente for olhar ali o nível de receitas, todas cresceram, as comerciais, negociação de jogador, bilheteria, enfim, só direito de transmissão que não, porque teve um desempenho esportivo pior. Mas essas receitas que ele de alguma forma controla, parte delas ele conseguiu bem. O problema do Corinthians não é a operação, nunca foi. O problema do Corinthians é o tamanho da dívida. Por quê? Aí é uma bola de neve, né? O Corinthians, apesar de ter uma geração, ter uma operação que roda bem, ele sempre trabalha além do que deve. E aí o que é isso? Vai lá e contrata jogador, gasta muito, se vira dívida, uma dívida que não é paga. Para pagar essa dívida que gera problema na FIFA, né, e transfer ban e tudo mais, ele deixa de pagar outras coisas. E aí entrou o estádio nessa conversa, então tem um valor relevante de pagamento só de juros. Ano passado foram 90 milhões de reais. Enfim, tudo isso, o tamanho da dívida do Corinthians hoje sufoca o clube. Então, ele é incapaz de operar bem, simplesmente porque ele tem uma dívida que sufoca o seu caixa. Então, a grande dificuldade do clube é essa, não é o operacional. Então, isso significa que dá para resolver?
Dá, mas precisa de um choque muito grande para conseguir se reestruturar. Mas vou provocar para a gente virar de página aqui. Cara, 900 milhões o Corinthians faturou ano passado. Segundo faturamento do Brasil, né? O Palmeiras ficou um pouquinho abaixo disso, certo? Certo. Não dava para ser melhor, não, César? Mesmo com o endividamento alto? Aqui, vamos lá. Esticando um pouco a corda, né? Tá na hora de acordar, né, gente? Olha o tamanho da dívida. Pega ali esse salto que tem na dívida aqui embaixo, tem a inclusão pela primeira vez das dívidas da Arena que foram publicadas. Mas olha lá, é um clube que investiu 100 milhões no ano, 60 milhões no outro, é um clube que vê as dívidas todas crescendo todo ano. O Corinthians vive, e parece ignorar isso, num país onde o custo da dívida é muito alto. Então você começa devendo 10, 12, 15% ao ano de juros que você paga. Se você colocar ali mais o spread e tudo mais, o Corinthians deve pagar 20% ao ano de juros fácil. Mas, então, assim, César, com uma dívida desse tamanho é impossível. Mas deixa eu ser chato aqui. Vamos lá. Mas, né? Se a gente olhar esse slide especificamente, o único padrão que a gente vê aqui é na dívida. Nem nos outros você consegue ver um padrão nos outros quadros, nos outros gráficos aqui, como a gente viu nos outros clubes. Até o Santos estava mais ordenado. Né? Ou seja, a minha provocação em relação ao Corinthians tem um lado positivo. Primeiro que é um dos 3 maiores clubes do Brasil, dos 2 maiores clubes do Brasil, uma baita marca, sediado no estado que concentra acho que 40% do PIB brasileiro e 42 milhões de habitantes. Precisamos cobrar, mas cobrar mais, tem que fazer melhor com esse dinheiro, tem que fazer mais com esse dinheiro. Eu não estou falando só de título, estou falando de padronizar isso aqui, porque eu sei que o título é algo muito próximo do Corinthians, pelo peso da sua camisa, pela força da sua torcida, mas precisa fazer mais, precisa dar o exemplo. Porque tem 2 concorrentes aí, ou 3 já bem fortes, né? Então, eu estou esticando a corda mesmo, porque eu não estou vendo padrão nenhum aqui, só na dívida. O padrão do crescimento, né? O problema do Corinthians, assim, ele deveria continuar trabalhando no crescimento de receita, cortar custo na carne, e para cortar custo e se manter minimamente competitivo, eu não estou dizendo ser competitivo, brigar por títulos, mas para permanecer na Série A sem susto, teria que ser muito competente na gestão esportiva, ter uma estrutura de scouting eficiente, um gestor esportivo que entendesse do jogo, contratasse o técnico correto, aquela coisa toda, fazendo mais com menos. E ainda assim, para 2 bilhões de dívida, que é o número que a gente tem aqui de informação da dívida atual do clube, significa que deve estar pagando 200 milhões de 250, 10, 200... uns 250 milhões por ano de custo financeiro, só de despesa financeira. Não estou nem pagando a dívida. Então, assim, para geração de caixa que a gente viu do outro lado, lá, 270, só de custo financeiro são 250, então não sobra dinheiro para pagar essa dívida. Você não consegue rolar esse negócio. A receita do Corinthians hoje, para começar a acontecer alguma coisa, tinha que ser na casa de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, o custo tinha que rodar na casa de 500, 450, para sobrar dinheiro e pagar essa conta, porque senão não é impossível. O clube precisa passar por um choque drástico, ou esse número só vai piorar. A gente está vendo esse ano só piorar. E aí toma decisões equivocadas, na minha visão, assina com alguém os direitos de transmissão, onde inclui uma dívida como parte da receita. Provavelmente para algum veículo onde ele não vai conseguir fazer antecipação, que é um combustível que os clubes têm para passar ali o ano. Perdeu ali o contrato, que era um contrato enorme de empresas de aposta, casas de aposta, e até agora já passaram assim, 1 mês e meio, 2, não conseguiu trazer um novo. Ou seja,
caso de polícia. A situação lá é dramática, né, do ponto de vista efetivo do clube. Então, eu não consigo enxergar aqui nenhuma grande mudança que não seja um quase, vamos colocar a casa abaixo e recomeçar a construção, mas eu sinto que faltam pessoas para fazer isso. E aí, César, eu vou seguir a linha. Talvez 2024 não se note qualquer mudança no Corinthians, ao contrário, porque você lembrou muito bem, pelo menos aí 100 milhões de faturamento já foram praticamente por água abaixo por conta da rescisão do contrato com o patrocinador Master. Como você disse, não se nota um resultado visível, né, dessa nova gestão. E aí eu vou fazer uma provocação já para a gente encerrar, né? Já estamos estourando aqui o nosso tempo. O Flamengo, ele gera de caixa acima de 460 milhões por ano, que é o dobro, praticamente, do que o Corinthians gera de juros da sua dívida. E esses 250 milhões que o Corinthians gera de juros, vamos arredondar para 200, vai, César, vai que tem um desconto ali, um desconto aqui, é mais do que o faturamento de muitos clubes que jogam a Série A. Eu não sei de cabeça quantos, mas são vários clubes, né? O Flamengo, o caixa que o Flamengo gera é acima do faturamento total de 15 clubes da Série A. Então, veja que desnível existe entre os dois principais clubes do Brasil do ponto de vista de torcida e os dois com maior faturamento geral. Então, isso é uma visão, não é uma visão financista, tá? É uma visão mais de negócio. Quem é o financeiro aqui é o César, mas eu quis dar esse outro exemplo olhando por um outro ângulo, até para as pessoas que nos acompanham, que não têm a intimidade com os números financeiros que o César tem. E para colorir mais seu desenho, o início da temporada mostrou o Corinthians contratando um monte de jogador, já começou a ter problema de pagamento, toda hora tem alguém questionando o clube na justiça por falta de pagamento. A sensação que me dá é que assim, falta completo entendimento da realidade do clube, que seja capaz de transformá-lo daqui para frente. Então, não adianta, vou contratar CEO, vou contratar fulano, contrata consultoria, contrata isso, contrata aquilo. Se não quiser mudar, você vai contratar o que você quiser, né? Você pode buscar lá o Ferran Soriano e o Guardiola e não vai mudar nada, porque assim, se a mentalidade da estrutura não muda, e aí é um defeito que se observa na gestão do Corinthians nesses últimos anos, ninguém encara a realidade de frente. A realidade é dura, tem que ter um processo transformacional grande. Mas como ninguém encara essa realidade de frente, não se muda, né? E é engraçado que a gente ouve muito, principalmente dos dirigentes dos clubes maiores, onde a torcida organizada ela tem um papel pesado, inclusive até com muito acesso à mídia. Não, mas aqui a gente tem que ganhar. Não pode ter uma gestão contínua, não pode ter uma gestão que arrume a casa, porque a gente tem que ganhar. Só que o que eles não estão se dando conta, e aqui é bastante, talvez, contundente o que eu vou falar, é que eles não vão ganhar mais, mesmo com o peso, mesmo com a força da camisa de um clube como o Corinthians. Já não estão ganhando. O último título do Corinthians foi em 2017, né? Eu sei, mas eu estou falando num espaço de tempo maior. Então. O meu ponto de partida, né? E a gente conversou recentemente com ex-presidentes de clubes, né? E do próprio Corinthians. E um dos argumentos, né, para uma mudança não tão profunda é que precisa ganhar. Mas se você olha um passado recente e o que projeta o futuro, é que não vão ganhar. Então, eu tenho dificuldade de entender esse pensamento, porque se você não ganha há algum tempo e a projeção é de que você não vai ganhar lá na frente, então você só tem um caminho para mim, que é mudar tudo agora. Isso não tem outro. Porque esse argumento de que não, eu preciso ganhar, eu preciso investir, preciso gastar, preciso ganhar. Você já está fazendo isso, está ganhando, piorando a sua situação e você não está ganhando. Você vai insistir no mesmo erro, né? Então e tem uma coisa, viu, César? A gente ouve muito, né, há muitos anos, até na própria criação, né, familiar,
você só cobra de quem tem para dar, né? Porque geralmente quando você percebe que não tem para dar, você não cobra, você é mais protetor, mais benevolente. Então, quando se cobra de uma força como o Corinthians, é porque é feliz ou infelizmente, feliz para quem torce, infelizmente para quem não torce, é uma camisa muito pesada, né? É um clube poderoso, é um clube que entrega. Então, precisam honrar essa camisa, porque historicamente tivemos clubes aí, eu não gosto muito de citar isso, mas tivemos clubes que tiveram muito peso no cenário nacional no passado e ficaram no ostracismo muito tempo, né? E a gente perdeu aquela onda do Brasil, o país jovem, lembra? Né? O país do futuro. Essas pessoas hoje que viram esses clubes no passado já não consomem tanto. E o jovem de hoje, que é muito menos do que aquele jovem do passado em termos de quantidade, nunca viram esses clubes. Então não reconhecem sua força. Então, quando a gente cobra de um clube como o Corinthians, a ideia é, meu amigo, preste atenção, porque o tempo passa e passa rápido. Não, sem dúvida, sem dúvida. Passa rápido e se você não fizer nada, você vai ser esquecido. E vai ser esquecido. Você vai ficando para trás, né? Vai ser um clube grande, ou você vai continuar sendo um clube de história, mas não vai ser mais um clube grande do ponto de vista esportivo. Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio da série Clubes, falando do relatório Convocados 2024 e o que já acontece em 2024 com esses clubes. Próxima semana temos o lado Rio, do eixo Rio-São Paulo, e depois mais 2 falando do Sul e Paraná, e depois falando de Minas e Bahia. Grande abraço, pessoal. Obrigado, César, mais uma vez, uma aula. Valeu pelas suas dicas, insights e explicações. Fica a palavra contigo para encerrar hoje. Valeu, Rafa. Obrigado pela paciência, obrigado pelo debate. Acho que aqui é uma boa troca de ideias, a gente está querendo só ajudar, a gente quer trazer os pontos que são fato, e não ficar inventando nada, mas mostrar que tem solução, dá para mexer, dá para fazer, dá para melhorar. Então, o nosso objetivo aqui é sempre esse. Valeu, um abraço a todos. Valeu, pessoal.